A DreamWorks talvez seja a minha produtora de filmes animados favorita. Ela tem, na minha opinião, alguns dos melhores desenhos dos últimos tempos. E dentre todos esses desenhos, os meus favoritos são os da trilogia Kung Fu Panda. Eu acho que o motivo disso tá muito relacionado ao fato de que Kung Fu Panda 2 foi o primeiro filme que eu vi nos cinemas, quando eu tinha acabado de sair das fraldas no auge dos meus 6 anos de idade. E eu me lembro de rever esse filme durante minha infância toda, com aqueles DVDs 3x1 que vendiam na feira aqui do meu bairro. Porém, quando somos crianças, nosso senso crítico é negativo, e a gente costuma se agradar com muito pouco. Eu mesmo, quando enjoava de ver Kung Fu Panda, ia assistir ao filme dos carrinhos. E eu não tô falando desse lixo aqui, eu tô falando desse filme dos carrinhos. Então, tendo isso em mente, eu decidi assistir novamente o meu filme favorito dessa franquia, que é justamente o primeiro filme. E digamos que a minha reação não foi a que eu tava esperando. O primeiro filme de Kung Fu Panda começa com o Po, nosso pequeno panda, acordando de um sonho, onde ele imaginava ser um grande guerreiro de Kung Fu que lutava contra milhares de demônios na China ao lado dos seus leais amigos, os Cinco Furiosos. E eu gosto dessa cena aqui no início do filme, muito por conta do estilo dela. Eles usam um tipo de animação diferente do qual vai ser usada no resto do filme, mas que é muito bem feita e dá todo um ar diferente pra cena. E além de apresentar ali um pouco da personalidade do Po, um jovem que sonha em ser um guerreiro ao mesmo tempo que tem uma mentalidade ingênua e até mesmo infantil, essa cena serve também para apresentar a figura dos Cinco Furiosos como grandes guerreiros muito respeitados, algo que é reforçado logo em seguida quando mostra que o Po tem os bonequinhos deles. Mas bem, o Po acorda do tal sonho, mostrando que na verdade ele é só um panda comum que trabalha no restaurante do seu pai, o Ping, que é um ganso. E depois que o Po desce pro restaurante, o Ping pergunta o porquê que ele tá tão distraído. E o Po acaba respondendo que ele tinha acabado de sonhar com um macarrão, deixando o pai dele todo orgulhoso, já que na família deles isso era algo muito especial, falando pro Po que logo mais ele ia estar pronto para conhecer o ingrediente secreto da sopa de macarrão dele, algo que vai ser bem importante pra gente lá no final da história. Mas já do outro lado do vilarejo em que eles moram, que é o Vale da Paz, tem o Palácio de Jade, um local de treinamento onde moram os Cinco Furiosos, que são o Macaco, o Louva-a-Deus, o Garça, a Víbora e a Tigresa. E lá também moram o Mestre Shifu e o Mestre Oogway. E no meio de um dos treinamentos, o Mestre Oogway fala pro Shifu que ele teve uma visão de que algum mal antigo iria voltar. Tai Lung, um inimigo do Vale da Paz, iria se libertar da prisão em que ele estava e iria voltar para atacar o terror. O Shifu então se caga todo, fica um pouco incrédulo, mas ao mesmo tempo acredita, mandando um dos mensageiros até o local onde o Tai Lung tá preso para mandar fortificar a prisão. E aqui é legal destacar a figura desses dois. Tanto o Shifu quanto o Oogway são personagens extremamente importantes para toda a saga de Kung Fu Panda. O Oogway nem tanto por algo que eu já vou falar, mas a figura dele em si é algo muito respeitada e é algo que o Shifu mesmo vai tentando replicar durante todos os filmes. O Oogway é uma tartaruga milenar que praticamente fundou o Kung Fu, um ser totalmente calmo e que enxerga o universo de uma forma diferente. Já o Shifu, apesar de ser o mestre dos Cinco Furiosos, que por si só já são grandes mestres também, é um cara mais já cabeça quente, ele já não tem tanta frieza pra pensar, se desespera e demora muito mais do que o Oogway pra encontrar seu próprio equilíbrio, pelo menos nesse primeiro filme aqui. A gente consegue ver isso muito bem durante as cenas em que ele tenta meditar, e uma coisa que é legal destacar é também a dublagem do filme. A gente consegue ver assim na dublagem a calma do Oogway, o desespero do Shifu. Eu trago más notícias. Só existem notícias, nem boas nem más. Mestre, a sua visão, ela estava certa. Tai Lung fugiu da prisão. Ele está voltando. Essa é uma má notícia. Fora que esse filme da DreamWorks foi um dos únicos que utilizaram atores famosos como dubladores e que realmente deu certo. Pra vocês terem uma noção, o Po, ele é dublado pelo fucking Tuco da Grande Família. E a Tigresa é dublada apenas pela Bibi Perigosa. Então assim, a dublagem é realmente muito, muito boa e a escolha dos atores foi certeira. Mas bem, percebendo então que o bagulho era sério, eles dois decidem então eleger o Dragão Guerreiro, que é basicamente uma profecia aqui dentro do filme. Um guerreiro escolhido pelo universo, vulgo Oogway, que será responsável por proteger o Kung Fu das forças do mal. E logo que o Vale da Paz descobre isso, eles correm pro Palácio de Jade para ver isso acontecer. Afinal de contas, isso é algo inédito dentro de toda a China e é realmente um ato histórico dentro daquele universo. E depois de passar ali por bastantes perrengues tentando entrar dentro ali do Palácio de Jade, quando o Po percebe que nada vai dar certo e que já tá na hora de escolher o Dragão Guerreiro, ele em uma atitude desesperada usa alguns dos fogos de artifício que estavam ali para conseguir ver o momento da escolha. Mas antes disso dar certo, o Ping aparece ali no local e tenta convencer o Po a desistir de tudo aquilo. E tem algumas pessoas que não gostam do Sr. Ping por conta disso. Parece que ele às vezes
desacredita do Po ou algo do tipo, mas as pessoas acham ele chato, invasivo dentro da vida do Po. Mas a gente também consegue enxergar ele de outros olhos. O Ping, ele é um pai que foi criado única e exclusivamente com um único ponto de vista, o de vender macarrão. Então é difícil para ele ter de entender que o filho dele pode não seguir esse caminho, ainda mais porque o Kung Fu é algo muito perigoso dentro daquele universo. Então, além de ir contra toda a ancestralidade da família deles, o sonho do Po deixa o Ping preocupado, não por conta só do restaurante, mas por medo de perder seu filho. Então a gente consegue ver muito bem essa preocupação paterna aqui dentro do Ping. Mas bom, depois que os fogos realmente funcionam, o medo do Ping se transforma ainda mais, já que no meio de todo aquele caos o Po acaba caindo dentro do Palácio de Jade e sendo apontado pelo Oogway, que o elege como dragão guerreiro, deixando todo mundo ali confuso, triste e puto da vida. E eu gosto muito dessa temática que o Kung Fu Panda tem de tentar envolver as forças do universo em quase tudo que os personagens fazem. Eu não sou uma pessoa mística nem nada do tipo, porém você já deve ter visto aí em muitos filmes o clássico personagem que é fruto de uma profecia, que é acreditado como o maior herói de todos os tempos e há milhares de anos já estava falado que ele iria vir para salvar todo mundo, mas aqui em Kung Fu Panda o nosso herói é totalmente desacreditado. Mesmo com todas as tramas do universo e toda a sabedoria do mestre Oogway que o escolheu, o Po nunca deixou de ser menosprezado, e é por isso que o roteiro desse filme lida muito bem com a evolução do Po, mostrando que dentro das pessoas pode existir algo muito especial. E depois que o Panda é escolhido, a gente vê algumas cenas de treinamento com o Po, onde o Shifu faz de tudo para conseguir com que o Po desista de ser o dragão guerreiro, o que na moral é totalmente compreensível. O Shifu treinou os 5 Furiosos durante muitos e muitos anos, preparando eles para possivelmente se tornarem o dragão guerreiro. Então quando o Oogway escolheu uma pessoa tão despreparada quanto o Po, o Shifu se sentiu basicamente envergonhado, não só por ter de treinar e colocar sua esperança em um panda, que na teoria não tinha capacidade nenhuma, mas também porque ele falhou em treinar os 5 Furiosos, e isso, meus amigos, já não foi a primeira vez. Como a tigresa explica pro Po em um dos diálogos ali, mais ou menos na metade do filme, em um certo momento ali da vida do Shifu, deixaram na porta ali do Palácio de Jade um pequeno filhote de lobos das neves. Filhote esse que Shifu adotou, cuidou e deu a ele o nome de Tai Lung. E ao ver o talento pro Kung Fu que o Tai Lung tinha, Shifu começou a treiná-lo, dizia pra ele que estava destinado à grandeza e realmente concebeu ele como um filho. E Tai Lung, por sua vez, crescia com um enorme desejo de poder, mais especificamente ao poder do pergaminho do dragão. Mas pro Oogway, ele já não era mais nada além de uma alma perdida. Por isso, ali no momento de fúria, ao perceber que o Oogway não daria pra ele o pergaminho do dragão, o Tai Lung ataca o Vale da Paz e o Oogway simplesmente acaba com ele, onde o Tai Lung é mandado pra uma prisão especial só pra ele, com uma única entrada e uma única saída, sendo vigiado por 1000 guardas todos os dias, 24 horas por dia. Mas é realmente uma história em que, se a gente analisar profundamente, a gente consegue ver ótimos pontos e ótimos argumentos ali, porque o Tai Lung faz tudo aquilo, porque o Shifu não consegue derrotar ele, mas enfim, vamos continuar porque eu já tô desviando do caminho. Mas já que eu citei essa prisão do Tai Lung, nada mais justo do que falar que esses guardas obviamente não dão conta dele, e ele sai de lá com a maior facilidade do mundo, né, que pra mim é a melhor cena de todo esse filme. Sério, todas as cenas de luta que envolvem o Tai Lung são muito, mas muito marcantes, e essa primeira cena aqui mostra muito bem toda a grandeza dele, um personagem forte, rápido e muito inteligente, conseguindo pensar e usar estratégias dentro de frações de segundos. E depois que a notícia da fuga do Tai Lung se espalha, o Oogway morre, deixando uma última instrução para Shifu. Preciso da sua ajuda, mestre. Não. Você só precisa acreditar. Prometa, Shifu. Prometa que vai acreditar. Não pode me deixar. Precisa acreditar. Mestre! Logo em seguida, o Shifu começa a perceber alguns dons que o Po tem e treina ele em uma daquelas cenas de treinamento clássica dos filmes de lutas. Ao mesmo tempo em que isso acontece, os 5 Furiosos viajam escondidos para tentar enfrentar o Tai Lung, algo que o Shifu já havia avisado que iria dar muita merda, e o que acontece não é diferente. Quando eles chegam lá na Batalha da Ponte, o resultado é mais uma cena épica de luta contra o Tai Lung e os 5 enfermos furiosos, porque na moral, o Tai Lung dá um
couro em todo mundo ali. A gente consegue ver a superioridade do Tai Lung, a gente consegue ver a força dele e como que ele é superior ali, não só fisicamente, mas mentalmente a todo mundo. Tem certos momentos em que, por exemplo, dentro da ponte, a tigresa tá claramente usando toda a capacidade dela, todos os recursos junto de todos os outros, e o Tai Lung tá simplesmente brincando, usando uma perna só, usando uma mão só. Então a gente consegue ver muito bem o poder desse Tai Lung. E por conta disso, o Shifu se dá conta de que tá na hora do dragão guerreiro finalmente receber o poder do pergaminho do dragão, um poder de proporções inimagináveis que ao abrir revela um pergaminho vazio. Sem entender aquilo ali, todo mundo fica muito em choque, e o Po até chega a cogitar que o Mestre Oogway era só um dodói com um parafuso a menos. E percebendo então que o Tai Lung estava muito mais poderoso e que nem Po nem os 5 Furiosos estava preparado para aquilo, Shifu ordena que eles 6 ali comecem a evacuar o Vale da Paz, pois Tai Lung iria atrás do pergaminho do dragão. E é exatamente isso que acontece, o mestre encontra seu discípulo mais uma vez enquanto todo mundo ali tá evacuando a cidade. E sério, mais uma vez não tem como não destacar isso aqui. Essa cena de luta entre os dois é simplesmente incrível, a animação é fantástica, a direção da cena é muito boa e o peso dessa cena também é espetacular. Shifu, por mais que entenda a loucura e a maldade que agora existe dentro do Tai Lung, ele não consegue enxergar nada mais do que seu inocente discípulo ali, uma pessoa que ele cuidou e amou como um filho, e por isso ele não consegue realmente ir contra as ações dele. Mas por sorte dele, durante uma conversa entre Po e o Ping, o pai revela que o ingrediente secreto da sopa dele não existia, fazendo o dragão guerreiro entender que não existe ingrediente secreto, não só pra sopa, mas pra nada na vida. E por isso a única coisa que ele precisava fazer era acreditar nele mesmo. Resultando assim em uma batalha final épica, muito bem coreografada, muito bem animada, em que o Po acaba com Tai Lung usando de um golpe poderoso que Shifu mostrou pra ele no início do filme. E é legal assim destacar que não necessariamente nesse primeiro filme, na verdade com certeza não, o Po não conseguiria bater de frente ali com o Tai Lung. Eu acredito que o Po ganhou ali mesmo nessa batalha final, não por protagonismo nem nada do tipo, mas única e exclusivamente por conta do próprio Tai Lung. O Tai Lung ele é um guerreiro que é muito poderoso, que foi treinado por um dos melhores mestres de Kung Fu, então ele sabe do que ele é capaz. E quando ele vê ali que um panda todo atrapalhado foi realmente escolhido como dragão guerreiro, primeiro que ele se sente ofendido, segundo que ele começa a desacreditar do Po, começa a insultar ele, começa a brincar com ele, e é justamente isso que causa a derrota dele. E assim termina Kung Fu Panda, com o Po descansando ao lado de Shifu, que finalmente encontrou a paz interior. Eu acreditava que depois de todos esses tempos sem ver o filme, eu encontraria um roteiro bobo, personagem sem nada especial ou algo do tipo. Mas eu assisti um filme simplesmente incrível, com uma ótima animação, personagens incríveis e uma mensagem melhor ainda. Claro que não é a história mais complexa do mundo, na verdade é uma jornada do herói de cabo a rabo. E o filme também, na minha opinião, é um pouco acelerado demais, parece que ele foi meio rushado em questão da história. Mas isso não impede o filme de ser excelente, e continua sendo um dos meus filmes favoritos. E antes de encerrar aqui o vídeo, eu gostaria de agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal, muito obrigado mesmo, pois sem vocês eu não estaria crescendo como eu tô. E você ainda que não tá inscrito, considere se inscrever, eu tô tentando aqui trazer mais qualidade pros vídeos e trazer mais frequência também, então acompanha de perto aqui a evolução do canal, tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas de qualquer forma, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado por me ouvir até aqui, e eu te vejo no próximo vídeo.